Salve, salve! E aí, galera, beleza? Eu sou o Caiolas, bem-vindo ao meu canal. Hora de resumo do sábado de Premier League. 7 partidas do Campeonato Inglês rolaram hoje. Vários times que brigam por vaga em UEFA Champions League, times que brigam contra o rebaixamento, times que brigam pelo título, né? Aliás, time que briga pelo título, entraram em campo hoje e a rodada foi bem movimentada. Vamos tentar resumir, fazer uma análise dos jogos de algumas dessas equipes, mencionar alguns jogadores que estão se destacando nessa temporada. E, cara, se você curte esse conteúdo, curte Premier League, não quer perder nada, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu like nesse vídeo que ajuda muito o canal a crescer. E também comenta qual o seu time do coração, qual time na Inglaterra, no Campeonato Inglês, na Premier League você torce. E dá algum palpite, quem vai ser campeão, quem vai para a Champions League, quem vai para a Europa League, quem vai ser rebaixado. Temos várias disputas abertas aí, provavelmente até a última rodada, né? Vamos começar com o jogo de mais cedo. Aston Villa 3, Newcastle 0. Surpresa, hein? Surpresa positiva, por um lado. Aston Villa fazendo uma temporada gigantesca, digna do tamanho do clube, da história do clube. As primeiras 13 rodadas foram muito ruins, péssimas para Aston Villa. Depois o time demite o Steven Gerrard, contrata o Unai Emery e aí começa a andar, né? O Unai Emery é o primeiro destaque aqui pra gente, que, cara, que trabalho sensacional, né? Primeiro a gente tem que destacar que ele se dá muito bem em clubes que tem Villa no nome. Sevilla, ou Sevilha, né? Villa é real, o Vidia é real, Aston Villa. Quando ele vai para clubes que não tem Villa, como Arsenal e Paris Saint-Germain, ele se dá um pouco mal. Mas nesses outros clubes, trabalhos sensacionais. E agora no Aston Villa, pegou o time na próxima zona de rebaixamento, na 13ª rodada. E hoje, sexto ou sétimo, acho que sétimo. E, cara, brigando por UEFA Europa League, hein? Muita gente tá falando em Aston Villa na próxima Champions, pra mim um pouco exagerado ainda, apesar do time estar muito bem, mas por Europa League esse time briga e vai provavelmente brigar junto ali de Liverpool, junto de Brighton a gente vai comentar daqui a pouquinho, talvez brigue por Champions, né, mas junto de Brentford, por vaga em Europa League, talvez Conference. É uma temporada melhor que a do Chelsea, por exemplo. Mas foi um resultadaço. 3-0. O Newcastle só tinha tomado 3-0 em uma partida nesta Premier League. Foi no empate 3-3 contra o Manchester City. Naquele jogo foi um empate e agora uma derrota. 3-0, acachapante, assim. O Aston Villa foi muito superior ao Newcastle. Muito. Essa defesa dos Magpies é muito forte e o Aston Villa conseguiu fazer 3 gols. Destaque obviamente para Ollie Watkins, que tá jogando uma barbaridade. Se não me engano aqui, os dados não estão errados, 15 participações em gol do Watkins em 2023. É o jogador com mais participações em gol neste ano na Premier League, mais do que Haaland. E acho que tem 13 ou 14. Cara, que temporada, né? Que momento da temporada do Watkins. E até comentei num outro vídeo que eu fiz lá no TikTok, que se o Watkins jogasse no Manchester United, jogasse no Tottenham, no Arsenal, enfim, nos Big Six, a gente estaria falando e dando muito mais moral para ele do que a gente tá. Acho que o Watkins poderia, né, subir um pouquinho o nível do jogo dele e parar um desses times que vai para a próxima Champions ou que vai para a competição europeia. O Aston Villa deve ir também, mas que tem mais chance de ganhar títulos. Acho que o Watkins é um bom reserva ou até, dependendo da equipe para qual ele for, um ótimo titular. Já o Newcastle liga um pouquinho o alerta, porque a derrota em si não é o absurdo, mas a maneira como ela aconteceu, né? Time dominado, completamente dominado por um bom Aston Villa, mas faltou. Poderia ter tido um pouco mais de ímpeto, de vontade de ganhar o jogo. Alguns momentos, a gente sabe que o time tá com alguns desfalques, né? O Miron voltou nesse jogo, o Alan Saint-Maximin provavelmente fora duas últimas rodadas. Então o Murphy jogou, a gente sabe que o nível dele é um pouco abaixo, mas
o meio-campo foi onde o Newcastle perdeu esse jogo. E aí sobrecarregou bem a defesa, a excelente defesa. O Trippier fez uma partida horrorosa. Nick Pope fez boas defesas, foi 3-0, mas poderia ter sido 4, 5, quem sabe até mais. E acho que liga um alerta, né? Pelo menos, a vantagem do Newcastle é que o Tottenham também perdeu na rodada. Então, passando pro próximo jogo, Tottenham 2, Bournemouth 3. Tottenham perdeu em casa, sabendo que o Newcastle havia perdido. É a definição do Spursy, né? Do Tottenham. Na hora que precisa, na hora decisiva, não entrega. Falha. O time não consegue transpor a barreira decisiva da grandeza. Se bem que nem é um momento de grandeza do Tottenham, né? Uma briga por vaga em Champions, não é uma briga por título. Mas pra temporada que o Tottenham tá fazendo, era um momento aí de demonstrar alguma grandeza, de demonstrar algum ímpeto, de demonstrar que quer ir pra Champions e que tem condições de ir pra Champions. Pega um Bournemouth, um time que, assim, de todos os times que brigam contra o rebaixamento, o Bournemouth não é o pior, não é o mais fraco, tanto que não tá na zona de rebaixamento. Mas é um time sem grandes jogadores, né? Sem grandes estrelas, sem um grande técnico, é um time que, em termos individuais, deve muito. Matias Vinha fez o gol, Solanke, que foi rejeitado, né, no Chelsea, em grandes clubes, fez gol também. E o Tottenham leva o terceiro gol 3-2 nos acréscimos, cara. Depois de ficar atrás todo o segundo tempo, praticamente, 2-1, consegue quase aos 90 o empate com o Danjuma e perde 3-2. No ímpeto de tentar ganhar, perdeu em casa, sabendo que o Newcastle havia perdido. Uma grande chance do Tottenham encostar nessa vaga da Champions. O time é muito burocrático, muito burocrático. Eu acho que ainda há resquícios de Antônio Conte, tanto no estilo de jogo, né, nesse time que parece que não vai, e acho que há uns resquícios de Antônio Conte no aspecto mental também. O Tottenham precisa elevar e superar alguns obstáculos mentais. As palavras do Conte quando ele saiu foram pesadas, né? Basicamente chamando um time de jogadores fracos mentalmente, que não aceitam pressão, que não querem jogar sob pressão. E de alguma maneira esse jogo mostra um pouco isso também, né? Óbvio que o Antônio Conte falar isso, um técnico com a história dele, tira um pouco da moral desses jogadores. Heung-min Son fez gol, o segundo foi do Danjuma, como eu mencionei. Richarlison, cara, que zica do Richarlison, hein? Que zica. Marcou hoje, mas mais uma vez, se não me engano, terceira vez que acontece nessa temporada, o gol que ele marca pelo Tottenham. 0 gols nesta Premier League para o Richarlison. Faltam 8 jogos, que ele consegue marcar pelo menos um. Tô torcendo por ele. Outro Big Six que entrou em campo hoje foi o Chelsea. O que dizer do Chelsea, né, cara? Perdeu em casa para o excelente Brighton. Muito merecida a vitória do Brighton. Quero pontuar isso aqui. Inclusive, eu vou falar primeiro do Brighton. Eu acho que o time mostrou hoje que merece ser colocado à frente do Chelsea, tanto na tabela quanto nos comentários, nas análises. Então, primeiro o Brighton. Que time bom, né, cara? Que time... O Guardiola falou na entrevista dele ontem que o Brighton é o time que faz a melhor transição, sai jogando melhor do goleiro ao ataque. Mas muito além disso, o Brighton joga em cima dos seus adversários, principalmente quando esses são mais fracos, e é o caso do Chelsea. Segundo tempo, aliás, o primeiro tempo, o Chelsea abre o placar com o Gallagher, e dali em diante, até o segundo gol o gol do Chelsea aos 15, mais ou menos aos 15 minutos. Até o gol da virada do Brighton aos 70, então a gente tem aí 55 minutos de um Brighton totalmente dominante, em cima do Chelsea. A bola não saía da área do Chelsea, a bola não parava de rondar a área do Chelsea. E como esse clube é bom em garimpar talentos. O gol da vitória veio do paraguaio Julio Enciso, jovem jogador, jogava no Libertad, aqui na América do Sul.
E foi contratado pelo Brighton na última janela de verão. E jogou muita bola hoje. Muita bola. Botou bola na trave e depois marcou um golaço. Se você não viu o gol do Brighton da vitória, veja. Busque aqui, depois do meu vídeo, obviamente. Busque este gol, porque, cara, foi um golaço. Jovem jogador que muito em breve vai estar estourando e vai, né, provavelmente estar sendo falado nos grandes clubes. São inúmeros exemplos, né? Ben White e Trossard que foram pro Arsenal, o Bissouma que foi pro Tottenham, e já tá se falando em Caicedo, já se fala em Mitoma, agora Julio Enciso, o Ferguson, atacante, que hoje saiu machucado, inclusive, deu lugar ao Welbeck, que marcou o gol de empate. O Ferguson, 18 anos, uma joia, com certeza, se for vendido, vai para um grande clube e vai custar muito caro. Então, o Brighton, De Zerbi, faz um trabalho, olha, arrisco dizer que melhor do que o do Graham Potter no próprio Brighton. Não é exagero dizer isso. De Zerbi também provavelmente vai ser cobiçado em grandes clubes. Tottenham vai precisar de técnico. Chelsea vai precisar de técnico. Só para citar 2 exemplos, não sabemos o que acontecerá com o Liverpool. O Klopp. Esses 3 Big Six podem. O Liverpool talvez não, mas 2 deles com certeza vão precisar de técnico para a próxima temporada. Fica aí o De Zerbi. Já que falamos do Chelsea, vamos lá. Frank Lampard, 3 jogos, 3 derrotas, desde que voltou ao Chelsea como técnico interino. Vai ter trabalho, Lampard, viu, cara? Muito trabalho. A temporada do Chelsea já era. Já era. O jogo de terça-feira pela UEFA Champions League, a volta em Stamford Bridge contra o Real Madrid, pode ser o último jogo do Chelsea em competição europeia. Deve ser o último jogo do Chelsea em competição europeia até setembro do ano que vem. Porque eu não acredito, neste momento, que o Chelsea possa crescer novamente e pegar vaga em Conference ou Europa League para a próxima temporada neste campeonato inglês, nesta Premier League. Eu não acredito nesta volta, né, milagrosa do Chelsea, com bom futebol, com vitórias. Inclusive tem que abrir o olho porque está a 6 pontos da zona de rebaixamento. Pois é, se o Chelsea continuar patinando, tem clubes que ainda vão jogar nessa rodada. O West Ham, por exemplo, joga amanhã. Nottingham Forest também. Leeds joga na segunda. Se esses 3 vencerem, o Chelsea está a briga contra o rebaixamento. Loucura, loucura o que está acontecendo nesse Chelsea. É difícil achar algum destaque. Mudryk deu uma assistência, Gallagher fez o gol. Segunda assistência do Mudryk desde que chegou ao Chelsea. É muito pouco. Ele mal joga, né? O Chelsea entrou com grande parte do time reserva por causa do confronto contra o Real. Sistema defensivo muito mal. Chalobah foi titular. E depois que entrou o Reece James, continuou muito mal defensivamente. Não sei nem quem se salva nesse Chelsea nessa temporada. Talvez o Enzo. Porque a gente tira um pouco da pressão, porque ele chegou agora. Mas só ele. Eu consigo lembrar aqui de cabeça. Havertz. Não sei, torcedor do Chelsea me diga quem se salva nessa temporada do clube. E para finalizarmos, Manchester City 3, Leicester 1. Um jogo, uma vitória tranquila, pero no mucho, né? Mas nem tanto. Deixou claro esse jogo pra gente que tem 2 Manchester Citys diferentes. O primeiro Manchester City é o que iniciou a temporada e que foi até janeiro, meio de janeiro, 15 de janeiro, um Manchester City. E o segundo Manchester City é o que vem de 15 de janeiro pra frente. O primeiro é o Manchester City que tem até uma soberba, um excesso de confiança tão grande, comete erros bobos e que custaram pontos importantes e valiosos nesta Premier League. E há um segundo Manchester City que é esse mais recente, avassalador, que com 10 minutos de partida, hoje, já estava 1-0 para o Manchester City, havia tido um pênalti não marcado em cima do Grealish e depois um pênalti bem marcado, toque de mão, que o Haaland converteu. E momentos depois o Haaland já faz o terceiro, 3-0, o City garante o jogo. Segundo tempo, mudanças são promovidas, Guardiola troca alguns dos seus titulares, sai o Haaland, sai De Bruyne, outros jogadores entram, Rodri sai também, e o time cai muito de produção, Sofre o 3-1, o Maddison sai cara a cara e perde o gol, o Ederson salva. Tem depois um toque de mão, que pra mim não é pênalti, mas
se o VAR, o árbitro, decidem marcar aquele pênalti, né, poderia ter sido gol. E já nos acréscimos sai uma bola na trave no chute do Iheanacho. Ou seja, tomou um gol, Ederson salvou uma bola cara a cara, um pênalti que poderia ter sido marcado e uma bola na trave. O City, mais sorte do que juízo, né? Deu muita sopa pro azar. Mas deu tudo certo, venceu. E Haaland marcou 2 gols, chegou a 32 nesta temporada. O que dizer, né, cara? O Haaland é uma máquina. Máquina, absurdo, incrível, sensacional. Mas agora ele tem um novo adjetivo, que é histórico. Né? O Haaland, em sua primeira temporada, tem 47 gols marcados em todas as competições. É o maior número de gols marcados em uma temporada, considerando todas as competições por um jogador que atua na Premier League. Esse recorde ele já tinha batido. E agora, com 32 gols no campeonato inglês, ele iguala o recorde que pertencia anteriormente a Mohamed Salah, o maior artilheiro em uma temporada de 38 rodadas. E ele está a 2 de igualar Alan Shearer e Andy Cole. Com 34 gols, é o recorde de gols numa temporada de Premier League. Só que quando ele foi conquistado, né, pelos 2 jogadores mencionados, eram mais jogos, mais do que 38. 2 gols, cara. 2 gols. Ou, como disse o Fred Caldeira no Twitter dele, 10 minutos. E o Haaland é capaz de, em 10 minutos, fazer os 2 gols. Igualar essas 2 lendas na primeira temporada, com 22 anos de idade. Que dizer? De Bruyne chegou a 100 assistências pelo Manchester City na Premier League. Ele já tinha feito mais do que de 100 assistências, mas teve também assistência que ele deu pelo Chelsea. 2 lendas, né? Apelação esses 2. Apelação. É isso. Espero que você tenha gostado. Eu pretendo amanhã trazer resumos dos jogos de Arsenal e Manchester United e na segunda trazer um resumo do jogo do Liverpool. Por favor, comente no meu vídeo se você gostou, se você gosta das minhas análises, gostou, quer mais vídeos. Muito obrigado. Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Um abraço.